Olá! Essa semana saiu uma excelente notícia do julgamento do STF que vai ajudar muita gente. Atenção! O Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou inconstitucional o prazo de 10 anos para entrar na Justiça contra o INSS em caso de contestação de um benefício negado, cessado ou cancelado. Essa é uma ótima notícia para os segurados em geral. Vamos explicar em detalhe no vídeo de hoje. Vamos lá! Antes de entender o ponto central dessa discussão, que é o prazo decadencial, vamos entender o que vem a ser decadência. Muito bem. Decadência é a extinção do direito pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício de determinado prazo que se esgotou, sem o respectivo exercício. Me dá um exemplo, doutor, de decadência. Vamos lá. Por exemplo, uma pessoa tem o direito, mas como não entrou com o pedido formal para sua realização, dentro de determinado período de tempo, o direito caduca. Ou seja, em direito temos uma expressão muito comum em latim que diz o seguinte: dormientibus non succurit ius, que significa o direito não socorre aos que dormem. Ok? Ou seja, a justiça não vai esperar a vida toda para o segurado exercer seu direito e pedir uma revisão de aposentadoria, recorrer de um benefício cortado, pedir o restabelecimento de uma aposentadoria por invalidez. Enfim, voltando ao tema central do nosso vídeo, que é a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, eu estou falando da decisão ADI 6096. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade que subiu para o Supremo para julgamento. Nessa última segunda-feira, dia 5 de outubro, foi anulada pelo Supremo a regra instituída pela Lei 13.846 de junho de 2019. Essa mesma lei criou o pente fino do INSS. Então, segundo o ministro Fachin, o Edson Fachin do STF, o texto comprometia direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário, ofendendo o artigo 6º da Constituição. O STF decidiu que o segurado pode contestar o INSS a qualquer momento. Então, quem teve um benefício negado, cessado ou cancelado há mais de 10 anos, ainda pode recorrer. Isso é ótimo, não é mesmo? O STF julgou inconstitucional o prazo de 10 anos para entrar na justiça contra o INSS. Então, nos casos de contestação de benefício negado, cessado e cancelado. Tá certo? Ou seja, na prática, quem teve um benefício cancelado ou negado há 15 anos atrás, lá em 2005, poderá buscar seu direito hoje em 2020. E isso vem bem a calhar com o que está para acontecer. O governo vai passar um pente fino nos benefícios do INSS. Então, a medida inclui os benefícios por incapacidade e outros, como aposentadorias e pensões. Alguns segurados que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez também serão chamados. Os primeiros serão os segurados mais jovens e aqueles que recebem o benefício há mais tempo. Agora, com essa mudança trazida pelo STF no último dia 5 de outubro, o segurado poderá resgatar o pedido de benefício que foi negado, que foi cessado ou que foi cancelado, não importa quando. E não terá que fazer novo requerimento se conseguir comprovar que tinha o direito quando fez a solicitação pela primeira vez. Tá certo? Ou seja, se o benefício foi concedido, o segurado irá ainda receber, se for aprovado, né, esse pedido, o segurado ainda vai receber os últimos 5 anos. De acordo com o Supremo, para o direito em si, ao benefício, não há prazo decadencial.
O prazo decadencial vale apenas para a revisão de um benefício concedido. Agora, tecnicamente falando, o STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6096, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846 de 19, através da medida provisória 871, o artigo 24 da Lei 13.846 de 19, havia dado nova redação para o artigo 103 da Lei 8.213 de 91, de modo que essa redação antiga limitava o direito fundamental à concessão de benefício, né, no prazo decadencial. Agora é que o STF decidiu pela inconstitucionalidade, então vamos retornar para a redação anterior do artigo 103 da Lei 8.213, né, limitando o prazo decadencial somente para a revisão do ato de concessão de benefício. Vamos ler o texto como ficou. Artigo 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. O ministro Fachin ressaltou ainda que no julgamento do recurso extraordinário 626.489, o plenário do STF já havia definido que não existe prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário. Tá certo? O direito à previdência social constitui direito fundamental. E uma vez implementados os requisitos para esse direito, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Certo? Bem, doutor, o que tem de tão importante nessa decisão? Vamos lá. Na prática, se você teve um benefício negado, cessado ou cancelado, você pode pleitear os seus direitos agora em 2020. Isso mostra que os tribunais não estão totalmente insensíveis às questões sociais, a temas que afetam diretamente a população. Tá certo? Agora, para as revisões de aposentadorias de benefícios em geral, continua valendo o prazo decadencial de 10 anos. Mas olha só, há exceções e há muitas brechas na lei. Então é fundamental levar a sua documentação para um especialista em previdência, para ele analisar o seu caso em detalhes, tá ok? Então não deixe de exercer os seus direitos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe o conteúdo com os amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar atualizado semanalmente de novos vídeos sobre previdência, sobre servidores públicos, sobre direitos trabalhistas, tá ok? Se tiver dúvidas e sugestões, pode nos enviar aqui pelo canal, por e-mail ou pela página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!